Saudações a todos! Eu sou Peter Francolin e hoje vamos falar um pouquinho sobre as principais medidas realizadas num exame de Doppler colorido e pulsado. Uma onda de uma artéria carótida comum com a correção do ângulo, como podem ver pela flecha. Quando o equipamento tem um recurso da medida automatizada, ele vai traçar a curva. Aqui nós vemos uma curva muito bem estruturada, podemos tirar a medida ou colocar a medida. Aqui o equipamento nos dá automaticamente o Tamax, que eu vou falar mais tarde, e a média de velocidades. Mas isso pode ser presetado, então isso varia de equipamento para equipamento. Cada equipamento terá a sua sequência de botões, mas aqui eu estou escolhendo o que eu quero que o equipamento me demonstre ou não. Eu posso tirar ou colocar medidas automáticas. Vocês podem ver o pico sistólico, índice de resistência, velocidade diastólica final, tempo de aceleração, volume de fluxo, o Tamax, que eu vou falar daqui a pouco, relação sístole e diástole. Tudo isso eu posso pedir ao equipamento que me forneça, ele vai dar automaticamente, ou eu posso tirar a medida automática. Vamos falar agora um pouquinho do volume de fluxo. Então, eu preciso medir o diâmetro do meu vaso para que ele calcule a área. E uma vez calculada a área, ele vai também calcular o volume de fluxo para aquela amostra. Lembrar da correção do ângulo, que deve estar adequada, e trabalhar com um volume de amostra maior que o habitual. Vamos falar agora de outras medidas que podem ser feitas manualmente. A velocidade de pico sistólico nada mais é do que posicionar o cursor no pico sistólico, como iremos demonstrar para calcular a máxima velocidade sistólica, neste exemplo 79,5 cm por segundo, e a diástole final, a velocidade diastólica final. Com estas duas medidas eu posso também realizar o índice de resistência. Então eu na verdade peço o equipamento que calcule o IR e eu vou medir a velocidade de pico sistólico e a velocidade diastólica final, e ele vai calcular para mim essa relação que existe entre as duas. Também o índice de pulsatilidade, só que agora será necessário desenhar a curva, então eu preciso calcular o Tamax, que é uma média das velocidades máximas. Ele soma cada um desses picos e vai, na verdade, calcular uma média desses picos todos, e aí sim ele me calcula o índice de pulsatilidade. Vocês podem ver um IP de 1,19 e um IR de 0,67. São relações que nós utilizamos em muitos dos exames de imagem que realizamos com o Doppler colorido e pulsado. Outros elementos podem exigir cálculos, como por exemplo da aceleração, por exemplo no Doppler de artérias renais. Então eu preciso posicionar o meu cursor no início da impulsão sistólica. Estão vendo este tracejado verde apontado pela flecha vermelha? Muito bem, esse tracejado ele precisa ser colocado paralelo, na verdade desenhando a primeira impulsão sistólica. Então quando eu faço isso, o aparelho vai calcular para mim o índice de aceleração em centímetros ou metros por segundo e o tempo de aceleração, que é o tempo de deslocamento entre o caliper 1 e 2. E você, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou as notificações? Você já entrou no nosso Instagram, mandou o seu e-mail para tirar as suas dúvidas? Fique à vontade. Eu sou Peter Francolin, um grande abraço a todos.